Boa noite, amados irmãos e amados do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero neste momento dirigir a todos que amam a mensagem da Palavra de Deus, aqueles que seguem as pregações que estou sempre dirigindo para vocês, como também quero me dirigir principalmente à igreja ali na cidade de Pau dos Ferros e à igreja na cidade de São Francisco do Oeste. E todos os outros amados irmãos e todas as outras pessoas também que precisam da salvação por meio da fé no nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele disse: "Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos." A responsabilidade da igreja. Nós vamos falar hoje um pouco sobre esse tema, a responsabilidade da igreja. Nós, como discípulos do nosso Senhor Jesus, nós temos uma responsabilidade aqui na terra durante o tempo da nossa vida. O Senhor Jesus, ele estava falando naquele dia ali para seus discípulos, e a mensagem do Senhor também se aplica a nós hoje, que somos discípulos de Jesus, quando ele disse, que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, portanto, essa palavra está ligando Jesus, a autoridade de Jesus, com a mensagem que os discípulos devem levar a cada pessoa. E ele disse: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos." A nossa responsabilidade como discípulos cai exatamente no ponto da gente não deixar de pregar e proclamar a mensagem da salvação às pessoas. O apóstolo Paulo, ele falando lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 12, ele diz ali claramente que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as forças espirituais do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Observe um detalhe interessante. Nós estamos num período em que nós ficamos resumidos na pregação do Evangelho dentro dos templos, dentro dos locais onde se reúne a igreja para adorar e louvar o nome do Senhor. Mas o Evangelho, ele não está amarrado, ele não está preso, ele não está fechado. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma e ele disse ali que mesmo que ele estivesse ali algemado, o Evangelho não estava algemado? Nós estamos também numa situação bem parecida. E observe que quando o apóstolo Paulo está tratando sobre que existe uma força que vive lutando contra a igreja, isso está claramente definido. Observa-se que o inimigo ele usa das suas estratégias para isolar a pregação do Evangelho, isolar a igreja. Esse problema desse vírus que aconteceu ultimamente, vocês observem uma coisa: ele veio de um país comunista, como eu já falei uma vez. E, além disso, a gente observa que isso é uma estratégia satânica. Tanto que o texto que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Os dominadores desse mundo tenebroso, nós podemos entender inclusive em que agem duas frentes de batalha contra a igreja. Os dominadores, os líderes dos países que são anticristãos,
né? Podemos falar assim, e também as forças espirituais do mal, que são espíritos de demônios. Então, a tendência que a cada dia é que esses líderes políticos, líderes de nações, eles queiram parar com o Evangelho. Eles procuram que, de um certo modo, de fazer com que a proclamação do Evangelho não alcance seus objetivos. É tanto que a gente observa que no texto diz que são forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, é necessário a igreja entender isso e saber que nós estamos numa luta. Mas nós não podemos jamais nos acovardar, mesmo diante de qualquer situação, e parar de pregar o Evangelho. Nós podemos enviar mensagens por meio de vários meios de comunicação, nós podemos alcançar pessoas por meio de literatura, entregando nas residências, pessoalmente, né? E hoje isso é acessível à vida de cada cristão. Olhe que Jesus ele deixou uma tarefa para nós. Ele deixou essa tarefa de fazer discípulos, de fazer seguidores de Jesus Cristo. Nós não podemos jamais deixar de cumprir essa tarefa. E o objetivo da igreja tem que ser esse: alcançar vidas em qualquer lugar, de qualquer maneira. Então nós temos que lutar. Na época em que a igreja foi perseguida no Império Romano, os cristãos davam a sua vida, eles davam suas vidas para defender a pessoa de Jesus, o Evangelho da Salvação. E a igreja cresceu logo pouco tempo depois, quando a gente vê ali no livro de Atos, a igreja que se multiplicou e saiu alcançando não só a Ásia, mas também a Europa e várias outras regiões, né, que nós hoje podemos observar nas Escrituras. Então nós não podemos parar, nós temos que continuar a pregação do Evangelho, não importa de que forma nós vamos fazer isso. Não podemos de jeito nenhum se prender simplesmente a um problema que está acontecendo na humanidade e deixar de pregar o Evangelho. Uma coisa que a gente tem que entender é que sempre vai acontecer essas coisas. O inimigo sempre vai estar lutando para isolar a igreja do mundo. Esse é o objetivo do anticristo. E o anticristo, ele já age no nosso meio. Ele já age no nosso meio. Ele já está fazendo o seu trabalho no nosso meio. Nós temos que lutar contra essas forças do mal, contra as forças do anticristo. Observa-se ainda que nos dias de hoje, diante do que nós estamos passando, muitos cristãos estão se acomodando e talvez alguns até estão gostando da situação, de não querer ir na igreja, participar de uma adoração, de um culto, mas pelo outro lado nós sabemos que existem muitos cristãos que estão torcendo para que haja momentos, retorne um momento para que nós possamos nos reunir e louvar a Deus. Então se coloque no meio do grupo daqueles que desejam glorificar a Deus, adorar ao nosso Salvador, proclamar o Evangelho, e não no grupo daqueles que sempre estiveram acomodados e agora se acomodaram mais e não sentem necessidade da igreja, não sentem necessidade de trabalhar, porque pessoas desse jeito já se sentiam frias. Talvez isso seja um momento de uma grande lição para a igreja, para que ela possa dar mais valor ao Evangelho. E eu queria hoje pedir a cada um de você, meu querido irmão, aquele que é verdadeiramente um discípulo de Cristo, obedeça a palavra do nosso Senhor Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus, o próprio Senhor, o nosso Senhor Jesus, né, Ele vai estar conosco todos os dias. Creia nisso. Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar. Não temas, porque Ele está conosco. Porque muito maior é o nosso Deus do que aquele que está
no mundo. Que Deus possa lhe abençoar.